Olá, minha senhora! Estamos no primeiro episódio do Remaking Talks, nosso podcast para o método Remaking. Vai ser um podcast onde nós vamos falar sobre empreendedorismo, sobre posicionamento, sobre carreira, criação de conteúdo. E hoje eu tô aqui com uma das nossas primeiras convidadas, a Sânzia, que fez o método Remaking 2 vezes, né, Sânzia? Foi. E hoje ela vai falar um pouquinho sobre como é a carreira da advogada, como esse olhar feminino sobre empreendedorismo. A Sânzia, particularmente, é uma das pessoas que mais tem constância, consistência e posicionamento nas redes sociais, eu a acompanho. E o Remaking Talks, esse primeiro episódio, vai ser pra gente falar um pouquinho sobre isso, né, Sânzia? E já vamos começar fazendo uma primeira pergunta pra você. Quem você era antes de se posicionar de forma intencional e consciente? Bom, Thali, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade, o convite. É um projeto muito lindo e eu super acredito, né, no sucesso desse projeto. Quero te parabenizar por ter estruturado isso. Eu sou Sânzia, advogada especialista em leilões de imóveis, e sobre o posicionamento e quem eu era antes, eu era alguém que estava tentando e queria fazer dar certo, né? E após o posicionamento, tornou-se certo, né? Eu consegui, de fato, concretizar aquilo que eu almejava. Então, o meu planejamento se tornou real após eu me reposicionar. E sabe o que é engraçado? A Sânzia, ela foi uma das nossas primeiras clientes, quando o método Remaking ainda era uma sementinha. Ele nasceu justamente dessa necessidade que eu sentia no mercado, principalmente da minha parte, de querer comunicar uma coisa e comunicar outra totalmente diferente, querer atingir um público melhor. E foi aí quando ele nasceu, e a Sânzia, né, ela viu a gente ali no Instagram, a gente não se conhecia, a gente se conheceu pela internet, pelo digital. E foi muito importante porque ela foi uma das nossas primeiras clientes. Ela comprou o projeto, acreditou nele, e ela fez a primeira vez, né, Sânzia? E o que você achou da primeira vez que você fez, da segunda vez que você fez? Qual foram os dois momentos assim, que você sentiu? Esse era para um momento da minha carreira e esse outro era para um outro momento da sua carreira? O primeiro foi ali uma descoberta, né, de profissional, de quem eu queria ser. E foi muito especial, porque as meninas super se dedicaram, super se empenharam. Teve uma ótima reação do público, que trouxe ali a autoridade que eu estava buscando. E o segundo era como se fosse um reforço daquilo que eu já vinha construído, né? Porque quando a gente faz reposicionamento, é como se a gente estivesse abrindo um caminho, né? E a gente tem que passar por aquele caminho para poder plantar a semente e colher os frutos, né? Então, o segundo foi a solidificação do posicionamento, da imagem que eu gostaria de passar. Então, essa foi a grande diferença entre os dois, e já tô querendo fazer outro. Tá vendo? Tanto que o método Remake é um método que, de fato, traz ali pra pessoa uma ascensão, né? Eu falo que sempre que a gente quer fazer uma transição de carreira, melhorar o público, o Remake ele é o ideal pra isso. Mas vamos voltar aqui agora para as perguntas pessoais. Sânzia, o que mudou quando você parou de tentar agradar todo mundo? Ou isso nunca aconteceu na sua vida? Sempre foi uma pessoa muito certa e concreta do que você queria? Bom, a minha jornada nunca foi sobre agradar ou desagradar alguém, porque eu tenho muita convicção da minha identidade, do que eu sou, sabe? Mas foi importante para eu passar a mensagem certa para a pessoa certa, né? Então, assim, era uma visão muito comercial. Então, eu precisava dialogar com aquela pessoa que eu queria que fosse o meu cliente. Então, essa foi a grande mudança. Então, quando eu fiz o remake, ele trouxe para mim uma autoridade, igual a gente estava falando antes no programa, hoje a minha imagem vem de 50% antes, né, do cliente falar comigo, e os outros 50% as vendas, né, que a gente tem que conversar com o cliente, fazer ele entender, mostrar o nosso valor, porque só a imagem não vende, né? É um conjunto de coisas. A imagem vai na frente, né? Mas toda uma estrutura por trás deve se vir para que a gente realmente tenha um sucesso. Exatamente, é aquilo, né? Ser boa e parecer ser boa e entregar um trabalho de excelência. Um dos pontos que eu sempre falo muito ali, né? No Instagram, Sânzia, eu sei que você tem essa dedicação na sua entrega, não é só sua imagem, né? É a imagem, é a entrega com o seu cliente, é o trabalho individualizado.
Porque a gente sabe que, de alguma forma, esse público que gosta do trabalho individualizado, eles têm um ticket, uma disponibilidade a pagar mais pelo trabalho, pelo acompanhamento. Pela exclusividade. Pela exclusividade, exatamente. E quando a gente tem essa consciência, né, de que para quem a gente quer se comunicar, a nossa imagem, ela é uma porta. Mas se o conteúdo, se o produto, se a prestação de serviço não for boa, não tem imagem que sustente. Que sustente, justamente. Vou para a próxima pergunta, Sânzia. Teve algo externo, ambiente, roupa, postura, que mudou a sua percepção e as percepções que as pessoas tinham sobre você? O que seus clientes falaram quando viram o seu reposicionamento? Como é que foi esse processo? É a mesma linha de raciocínio da pergunta anterior. Hoje as pessoas, quando elas entram no meu perfil e veem tudo aquilo ali que eu construí, a forma que eu me coloco, a forma que eu me visto, elas já me veem com autoridade, né? E isso é de extrema importância, porque ninguém quer comprar de alguém que não cuida da imagem. Porque se a pessoa não cuida da imagem, ela vai cuidar do seu caso como? Ela vai cuidar daquilo que você quer comprar dela como? Então, assim, a grande mudança foi essa, assim, das pessoas entenderem o meu valor, aquilo que eu queria passar, o meu objetivo. Então, isso me ajudou demais, facilitou a minha vida, né? Viabilizou a comunicação com as pessoas que eu queria falar. Legal.